Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Como fazemos de costume, vamos colocar aí para você o endereço do escritório jurídico aí do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E a doutora Luciana Mello, advogada também, mas que nas horas vagas, finais de semana, abrilhanta festas de casamento principalmente. Lindas canções em sua cerimônia de casamento. Luciana Mello, tecladista e cantora, 99967-6276, 99967-6276. Então, se você tiver interesse, faça contato com Luciana Mello. E também deixamos sempre registrado aqui o nosso WhatsApp. Você faça contato conosco, mande aí uma mensagem, um alô, uma ideia, sempre é bem-vindo. Nosso WhatsApp, Direitos e Deveres, 98451-3033, 98451-3033. Agradecemos antecipadamente. Nós aqui temos o costume de trazer notícias do âmbito federal. E o que se passa na Câmara dos Deputados, o que se passa no Senado e nas duas casas, quando estão em conjunto, que é o chamado Congresso Nacional. Projetos de leis em andamentos, leis que estão nas comissões, que vão analisar, nas comissões, e depois vem para o plenário para ser votado, e as que foram aprovadas, aí é aprovada na Câmara, vai para o Senado, aprovado no Senado, vai para a Câmara, e sempre volta para aquela casa que deu o início ao projeto de lei. E trazemos também algumas notícias, quando relevantes, da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais. E nós temos aí um projeto de lei correndo a passos rápidos na Assembleia Legislativa, que é aquele que isenta agora o contribuinte, o proprietário de veículo automotor, a chamada taxa de licenciamento de veículo. É aquela taxa que nós pagamos todos os anos para que seja emitido o documento do carro relativo àquele ano. Só que agora esse documento não é mais emitido. Aquele documento verdinho, aquele documento é papel moeda. Ele não é mais emitido. Então, agora, estando tudo ok, o próprio proprietário do veículo, através do seu despachante, tira isso no computador. Então, o que é aquele documento verde hoje? Acabou virando uma página, feito essa aqui, que esse agora que é o documento que todo mundo vai carregar, né, o documento do carro relativo. Esse é o licenciamento anual do veículo. Então, você tem que prestar atenção para sempre estar andando com licenciamento relativo ao ano. Nós estamos no ano 2001, ele vai valer até lá para meados de 2022. Mas aquela taxa, como eu disse, de licenciamento, que ficou conhecida como taxa Itamar, porque foi no governo do Itamar Franco, que ele, copiando outros governadores, implementou essa taxa, alegando que era para pagar os custos daquele papel, um papel caro, mais toda a máquina, né, de informática, de burocracia do Detran para que aquele papel fosse emitido, e agora acabou. Então, se acabou, agora nós tiramos em casa, no computador. Qual que é o motivo de continuar essa taxa? Então, bem lembrado por alguns deputados de Minas Gerais, estão com um projeto de lei lá para ser extinta essa taxa. A partir de 2022, não se pagar. Essa taxa em 2011 e 2021, ela ficou no valor em torno aí de uns 112,40 centavos, se não estou enganado. Mais ou menos isso. Já é uma economia que o proprietário do veículo vai fazer e que já ajuda, de alguma forma, no IPVA. E, por falar em IPVA, nós tivemos um aumento no valor dos veículos, tanto novos quanto usados, os seminovos,
muito grande neste ano de 2021, principalmente. 2020 já aconteceu, mas 2021, o aumento do preço dos carros foi maior do que os outros anos. E o IPVA, ele é calculado no valor do veículo, valor de mercado. Então, o cálculo é de 4% do valor do veículo, chamado cálculo no valor venal do veículo. Geralmente é seguido pelos estados, e são seguidos pelos estados a tabela FIPE, né? Que é uma tabela que põe aí preço nos carros do Brasil inteiro. E essa tabela vai dizer o valor do veículo que está hoje. Então, se você consultar a tabela FIPE do seu veículo usado, você vai lá ver o quanto que ele está valendo hoje. E o IPVA, a Secretaria de Estado da Fazenda, ela monta a escala, o valor, nessa tabela. Então vai ter um acréscimo muito grande, porque o preço subiu muito. Estou falando de carros usados, seminovos, como é chamado. Os novos, então, o valor foi um absurdo. E o que acontece? 4% é IPVA. E a coisa destrambelhou esse mercado de veículo. O que acontece? Vai aumentar assustadoramente o valor do IPVA para o cidadão que tem o seu veículo. Então, o que os deputados agora estão propondo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Que seja feito o cálculo de 4% no valor do veículo no ano de 2020, que é o ano que teve início lá a pandemia. Então, congelar naquele valor. Se isso acontecer, vai ser bom para todo mundo que possui o seu veículo automotor, a sua moto. O que acontece? A Secretaria de Estado da Fazenda, sempre em meados de dezembro, ela já publica a nova tabela de IPVA para o ano seguinte. Então agora em dezembro, lá para o dia 15, por aí, nós já vamos ter a publicação no Diário Oficial da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais com toda a relação do IPVA. Carro por carro, veículo, marca por marca, ano por ano. Então, nessa tabela que a gente vai saber quanto é que a gente vai pagar do veículo que a gente tem, segundo aquele valor de 4% que o governo vai inserir já no sistema bancário. Então, é uma coisa que o seu carro já vai estar lá com o valor, quando você chegar no banco, no caixa eletrônico, na lotérica, já vai aparecer lá na tela quanto é que é o valor. Então, para que tudo isso aconteça, o governo tem que fazer isso no mês de dezembro. Toda essa montagem de informática de valor. E muitas pessoas já procuram pagar o IPVA do próximo ano no mês de dezembro anterior, aproveitando o 13º. Já aproveita já para usar uma parte do dinheiro para pagar o IPVA, já ficar livre disso. Muita gente faz isso. Não espera janeiro, primeira parcela, fevereiro, segunda, março, terceira. Então, como é que faz? Nós já estamos quase terminando o ano legislativo no Brasil. A Assembleia precisa correr com isso aí, para aprovar esses dois itens que eu acabei de dizer aqui. O fim da taxa Itamar, da taxa de licenciamento anual de veículo, e o valor venal do veículo de 4%, mas no preço que o veículo valia no ano de 2020. Isso, se der tempo e passar, ainda vai precisar que o governador concorde e sancione essa lei. Porque se o governador olhar lá com o secretário da Fazenda e ver quanto é que o Estado vai perder de arrecadação, ele pode não concordar. Porque, logicamente, para o governo, quanto mais dinheiro entrar, melhor. Aí vai ver que perda, vai olhar com o secretário da Fazenda, quanto que nós vamos deixar de arrecadar. Milhões e milhões. Então, eu não vou assinar essa lei, não vou sancionar essa lei. Ela vai voltar para a Assembleia. A Assembleia pode derrubar esse chamado veto aí,
Mas aí precisa de tempo. Estamos correndo contra o relógio. Vamos ver que jeito que vai ficar isso aí. É uma matéria de muita importância para o contribuinte, para o proprietário de veículo ou automotor. Vamos aguardar. Eu falo, o governo federal, agora nós vamos para a parte federal. Nós temos lá no Senado, foi aprovado, já tinha sido aprovado na Câmara Federal, agora foi para o Senado, que o governo terá que fornecer uniforme escolar completo. Camiseta, bermuda ou a calça e o calçado, deve ser um tênis. O governo terá que fornecer o uniforme escolar na educação básica, pública, particular está fora disso, pública, aprova a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, que é a CE, aprovou na quinta-feira próxima passada o projeto que obriga o governo a fornecer uniformes escolares e calçados aos alunos das escolas públicas em todas as etapas da educação básica. É o projeto de lei 2108/2019 e que ainda determina que esse dinheiro não vai mexer no tal do Fundeb, que é a nova nomenclatura do Fundep. Antes era Fundep, agora Fundeb. É aquele dinheiro que é exclusivo para a educação. Então, estão dizendo aqui os senadores que esse dinheiro que vai ter que pagar os uniformes escolares aí para todo mundo, para toda a criançada, da escola básica e da rede pública do Brasil todo, vai ter que tirar de outra fonte de recurso. Só que aqui na matéria não está falando onde é que é essa fonte de recurso. Mas na lei tem que estar escrito onde é que vai vir essa fonte de recurso. Essa é uma proposta, de fato, é uma proposta que tem muito valor, porque vai uniformizar as crianças, os alunos. Com isso, eles vão economizar roupas e os pais vão deixar de gastar, não vão precisar gastar dinheiro com roupas e calçados para a criança ir à escola. Então, recebendo o uniforme, vai haver uma economia para a família. E também vai ficar para o aluno mais fácil de ser identificado a escola que ele pertence. Inclusive, até para a escola vai ser melhor, porque vai estar todo mundo, como o próprio nome fala, uniformizado, uniforme, igual. E isso aí deixa todos os alunos em pé de igualdade. Porque acaba aquela coisa desagradável, um aluno vai com uma roupinha mais simples, o outro vai com uma roupa melhor, um vai com um tênis furado, um tênis velhinho, o outro vai com um tênis de marca, um tênis novo, e por aí vai, essas chamadas desigualdades que acaba gerando um clima ruim. O melhor é todo mundo igual e isso para as escolas públicas, ok? Isso é importante também e a gente espera que essa lei termine de ser aprovada, essas votações todas, e já que possa, quem sabe, já para o próximo ano, no ano letivo de 2022, as escolas já consigam fazer isso, porque vai ter que liberar essa verba, aí vai ter que, a lei vai dizer como é que vão ser contratadas empresas para fazer o uniforme, empresas que vão vender o tênis, vai ter que ser por processo de quê? De licitação. São quantos milhões de tênis, né? Vai ser por estado, o dinheiro vai ser mandado para cada estado e lá no estado eles resolvem, o estado manda para a prefeitura e a prefeitura toma conta disso? Como é que vai ser? Porque tem escolas municipais e tem escolas estaduais, públicas. Então, essa dinâmica é que às vezes pode demorar mais um tempinho. É interessante essa matéria, porque iguala de uma forma. Outra coisa interessante aqui é a Caixa Econômica, isso aí, ela vai financiar compra de placas solares para residência. É um projeto do governo Bolsonaro para colocar placas solares no maior número possível de residências em todo o Brasil.
Então você que tem sua casa, sua casinha, independe do tamanho, do que, você pode fazer esse financiamento na Caixa. A Caixa deve lançar, no mês que vem, dezembro, um programa destinado à implantação de energia solar nas residências brasileiras. A Caixa chama Caixa Energia Renovável. Vai financiar a aquisição de placas solares com juros de 1,17 ao mês. É o juro mais barato do mercado bancário, de toda a rede bancária. Disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Um excelente presidente, um homem que trabalha 24 horas por dia, de segunda a domingo. E o presidente Bolsonaro acertou na mosca ao colocar esse Pedro Guimarães na presidência da Caixa. O financiamento poderá ser contratado por meio do celular. Então, você que é cliente da Caixa, entra no celular lá da Caixa, no aplicativo, você já vai procurar lá, isso a partir do mês que vem. Chama pelo aplicativo da Caixa Tem. Caixa Tem, chama o aplicativo. Ele terá carência de 6 meses, então quem fizer esse financiamento vai começar a pagar 6 meses depois que comprar, instalar o material. E 5 anos para o pagamento. E com isso, a pessoa vai ter um sistema que vai ter água quente através da energia solar na casa inteira, qualquer dia do ano. Pode acabar a luz elétrica, que não tem nenhum problema. E a outra vantagem é que vai deixar de gastar a luz elétrica, vai economizar. Então essa economia que vai fazer na conta de luz vai acabar pagando essas placas. E tem 5 anos para pagar. E a conta de luz hoje está muito vulnerável, porque todo período de inverno, outono e inverno, nós estamos passando por secas enormes. E cada vez parece que o período de seca aumenta mais ainda. Este ano de 2021 foi terrível. Rios completamente secos, grandes rios que abastecem as grandes produtoras de energia hidrelétrica, praticamente chegar no fundo do rio, o volume de água. Com isso, o governo tem que colocar em prática as chamadas termoelétricas, que são movidas a diesel, gasta-se uma fortuna com isso. E como é que faz? Tem que repartir na conta de todo mundo. Aí vem aquele negócio de bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira amarela. Por quê? Porque tiveram que ligar essas termoelétricas porque para não faltar energia. Uma coisa compensando a outra. Sai mais caro. Então quem colocar essas placas aí vai ficar livre disso aí, porque vai gastar menos energia. E a gente não sabe como é que... o clima está modificando tanto que a gente não sabe esses períodos de seca aí, cada vez mais rígido, mais intenso. Como é que vai parar isso aí? Então, corre o risco. Esse ano nós tivemos na beirinha de ficar sem luz, por causa dos rios secos, das represas, e em alguns lugares do Brasil passaram por sérios problemas por falta de energia elétrica. Nós aqui em Poços de Caldas, o Departamento de Eletricidade, o Departamento de Água, conseguiu aí contornar a situação. Não tivemos falta de energia elétrica e não tivemos falta de água, mas foi por um triz. Muito importante isso aí, uma maneira da gente ficar livre. Falando em Caixa Federal, ela teve um lucro no terceiro trimestre de 2021 de 3,2 bilhões. É um dos maiores lucros da história da Caixa Federal. A Caixa trabalhando a todo vapor, financiando um tanto de coisa, e aqueles problemas que estavam acontecendo de Caixa, para ser redundante, problema de Caixa na Caixa. E aquilo que vinha de governos passados, agora, o que é administração, né? O que é o controle? Uma mão firme ali controlando as coisas, né? Começa a funcionar. O caso dos Correios, estava dando prejuízo, agora não dá mais. Mas o que aconteceu? Está dando lucro? Estava no vermelho? Interessante, né? Já que a gente volta.
A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok, estamos de volta. O Senado também aprovou esse projeto de lei aqui. Vamos ver que foi agora no dia 9 de novembro, o Senado aprovou, na terça-feira, dia 9 de novembro, um substitutivo da Câmara ao projeto de lei que obriga o poder público a oferecer um programa de diagnóstico e tratamento precoces a alunos da educação básica diagnosticados com dislexia, transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, que é o TDAH, ou qualquer outro transtorno na aprendizagem. Principal alteração quanto ao projeto original foi a ampliação do público-alvo dessa política de acompanhamento integral. Esse texto estava vindo da Câmara Federal e o Senado colocou mais esse chamado substitutivo. Então, o que significa isso? Significa que as crianças na rede escolar que têm algum déficit de atenção, de aprendizado, que é chamado de dislexia. Então, há uns tempos atrás, as pessoas achavam que a criança era desatenta porque não estava com interesse, a criança não tinha vontade, e que a criança era relutante em ir na escola, em aprender, e com isso ia ficando para trás, tendo nota baixa, aí não queria voltar para a escola mais. Era uma série de problemas que eram atribuídos à própria criança, como assim, corpo mole, preguiçosa, e alguns pais puxavam a orelha, punha de castigo, mas não sabia que é um problema mental, neurológico, um problema chamado dislexia. Então, o projeto agora que está lá sendo aprovado no Senado Federal, que logicamente vale para o Brasil inteiro, ele vai então determinar. Aí entra uma política pública do governo. Como é que vai ser feito? Ainda não foi regulamentado. Mas vai haver uma ampla campanha, uma ampla investigação em todas as escolas públicas, no sentido de detectar as crianças que sofrem desse transtorno de atenção, desse déficit de atenção, que é a dislexia. E detectando a criança, ela então será encaminhada para um tratamento adequado. É o que fala aqui, e isso também é de suma importância, porque muitas crianças começam a se recusar a ir à escola ou voltar para a escola exatamente porque ela percebe que ela não está conseguindo acompanhar os colegas. E isso faz com que ela fique com vergonha de ser chamada de desinteresseira, de preguiçosa, e acaba sofrendo com isso, e como eu disse, até recebendo represárias aí dos próprios pais, que acham que aquilo ali é uma birra, é uma preguiça, e na realidade não é. É um transtorno. Isso já existe há muitos anos na humanidade, mas agora, de uns tempos para cá, isso foi detectado e isso agora vai ser trabalhado através do âmbito federal com essa nova lei que está vindo aí, e a gente vai ver que vai trazer uma melhora substancial na qualidade de vida dessas crianças que estão aí na rede pública. Isso é muito importante. É a saúde em primeiro lugar, e das crianças principalmente.
Para outro assunto, agora nós vamos lá no Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil é um dos poucos países que tem uma justiça eleitoral. Tudo que diz respeito à eleição tem uma justiça separada. Muitos países, como o próprio Estados Unidos, muitos países da Europa, não tem. É tudo na justiça comum. A justiça eleitoral faz parte da justiça comum. Aqui no Brasil, dividiram. Justiça comum para um lado, justiça eleitoral para o outro. Então, a justiça eleitoral, ela é federal. E ela age na federação toda, nos estados, nas capitais, onde tem os tribunais regionais, e nas comarcas todas, onde existe também o juízo eleitoral. Ela busca a mão de obra dos juízes da justiça comum. Então, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, cada eleição, um juiz vai presidir o processo todinho eleitoral. Então vai revezando, como o promotor também. Agora, lá em Brasília, o TSE, que é que comanda tudo isso aí. Lá são os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e que tem a presidência de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF. Atualmente continua o Barroso, ministro Barroso. No ano que vem, que é ano eleitoral, em agosto, entra Alexandre de Moraes, que vai presidir todo o processo eleitoral do ano de 2022. Bom, falado isso, o Tribunal Superior Eleitoral está ampliando, tornando mais rápida e até antes do tempo, a vigência para assinatura eletrônica para criar partido. Existem lá no Tribunal Superior Eleitoral 83 pedidos de partidos novos. Já não bastasse os 33 que nós temos já registrado, agora estão querendo entrar mais 83 partidos. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está permitindo agora que se faça essa ficha pelo partido, como é conhecida, esse cadastro, eletronicamente, para quem tiver a certificação digital. Ou então vai na folha manuscrito também, para poder montar um pedido com assinaturas, tem que ter no país inteiro um partido para poder entrar com esse pedido de registro de partido, para candidatar, lançar candidato nas eleições. Isso aí num país que nós estamos passando aí por sérias dificuldades financeiras. Cada partido que entra é mais fundo eleitoral, é mais fundo partidário, porque aí vão pedir mais, porque vai ter que dividir para mais um. Já pensou? 83? Semana que vem a gente volta. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.